hoje não é o JJ, sou eu que estou aqui. Boa noite a todos. Boa noite, Dani. Bora Boa falar noite, Verão. de vários assuntos, mercado, cripto, joguinhos, o que dá vontade. Bora. Boa noite, Dani. Tudo bem? Tudo bom, Verão? Tenho um caos aí para contar hoje aí, uma coisa que eu já tinha pensado nisso no passado, mas nunca tinha sido apresentado algo do tipo e me abriu a mente agora, né? Maravilha. Eu já tô quase tirando esse bonequinho de cadeira de roda aqui, ó, que não tinha um de muleta. Eu já tô andando de novo. Boa. Então, acho que mais Só de no uma ponto e semana eu já vírgula? tiro ele. Cara, tô quase sem ponto e vírgula. É bem pouquinho. Caminhar devagar é o caminho normal já. Se eu tentar Boa. acelerar, aí trava, porque a perna ainda não mexe toda, né, ainda não vira. Então, aí não dá. Dani, vou deixar por tua conta para ver os futuros aí. Vamos ver os futuros? Vamos lá, deixa eu abrir aqui no celular, então, como é que Como é abre que eles nos estão futuros abrindo neste hoje? momento? Bom, não acabou o mundo, Pois é, cara, a história de acabar o mundo ainda vai longe. a Eu tava guerra pensando, tá lá em até- banho-maria, não sei como é que tá também. mas esse é o ponto, cara. Se a gente analisar as últimas guerras, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, que duraram aí alguns anos, não era quebra-pau todo dia e aquela coisa. Ela meio que amornava, e aí a gente vai vendo a história. Ah, em 1939 aconteceu tal coisa, em agosto. Aí depois, em janeiro de 1940, teve uma ação de não sei quem. Cara, foram 6 meses de nada, pelo menos, nessa história, sabe? Não que não houve nada, né? Mas algo que não teve nenhum fato que entrou para a história. Então dá aquela Uhum, meia mornada, a guerra tá lá, tá acontecendo. Aí um ano depois explode um outro negócio, mas ainda é a mesma guerra. uhum, Então, isso pode levar anos aí, 5, 6, 7 anos de guerra, e a gente vai ter momentos de, caiu na mesmice, né? Enfim, estabilizou o conflito. Daqui a pouco dá uma subida de novo, daqui a pouco tem algo pior, daqui a pouco acaba o mundo, explodem bomba atômica por tudo. pois é. Então, estamos Vamos esperando lá, a ó. Kézia se organizar, ela tá aqui embaixo escondidinha, tá se organizando, ela ainda tá fora da câmera. Assim que ela botar a cara na câmera, a gente puxa ela pra live. Os Vai, Dani, futuros. como estão os futuros? S&P abrindo em 0,05, as techs em menos 0,03, RUT em menos 0,10, o VIX subindo 0,66, quem está maiorzinho. Nas commodities, ouro em baixa de 0,09, prata em baixa de 0,27, petróleo subindo 1,42, WTI, o Brent 1,19, gás natural 0,59, trigo caindo 3,38. Quem é mais aqui, gente? Alumínio, platina, bom, nada mais assim relevante. Criptos, Bitcoin caindo 1,32%, Ethereum 2,60%, Shiba Inu 4%. Ah, Shiba é moeda para se apresentar. Vai lá. Por enquanto é isso. É, o Bitcoin, se a gente olhar ele aqui, ó, Ele tá numa baita acumulação aí nessa região. não precisa muita análise técnica para ver que ele tá num bloquinho aqui. Pô, dois, três, quatro topos. Aqui um mais baixo, mas dois, três, quatro, cinco fundos. Tá muito aqui. Aqui ele deu um abaixo. Depois, se voltar, teve aqui. É uma resistência forte. Aqui um Uhum, suporte forte. E ele tá aqui no meio. Vai, vem, vai, vem, vai, vem, vai, vem. Acumulando, acumulando, acumulando e não sai. Aí a gente bota Ethereum, mesma coisa. BNB, praticamente a mesma coisa. Só que o BNB tá numa linha de baixo que eu tracei aqui. E agora rompeu. Vamos ver se ele bate de novo testando e vem para cima. uhum. Mas BNB tá claro numa linha de queda aqui. Uma LTB. Das outras que eu acompanho aqui, o dólar, olha que bonitinho. Será que baixamos? Ó, Kézia! Ah, Boa minha noite. câmera ligou. Meu webcam tá de Kézia, mal de mim.
Eu vou te explicar o porquê que eu parei de usar o Droidcam em seguida que eu comecei a fazer live. Porque é um inferno. Ei, eu não tô usando o Droidcam, eu queria ligar a webcam, mas naquela outra reunião que a gente fez, eu mudei as configurações. Tô desde as 8 tentando. Meu Deus, tá bom, vamos lá. Mas boa noite. Boa noite. Será que Boa teremos noite, dólar pessoal. abaixo de R$ 5? Só a guerra dirá. Só a guerra Ah, dirá. eu Tu acho, vê só, no eu acho meio da que guerra. vai, hein? Pois é, no meio da guerra o Brasil se tornou até relevante agora. O real tá até ganhando força, né? O Brasil é tipo aquele cachorro morto que tu chuta e ele não faz nada. Ah, a gente só ri e faz meme. Foda-se, sabe? Então, aí os caras pensam, pô, o Brasil é tranquilinho, embora tenha esse monte de probleminhas políticos, né? Humildes, básicos, uma roubalheira aqui, uma inflação quase descontrolada ali, essas coisas, mas é um país melhor do que a Rússia para investir, melhor do que os países da Europa atualmente, então vamos botar dinheiro no Brasil. Aí o petróleo cai e tudo despenca. É, país de commodity é isso aí, né? E a Nvidia, essa aqui eu tô de olho nela, nossa, aguardando um momentinho bom, perdi esse daqui de baixo, e agora ela tá empinando. A Nvidia é um papel que eu gosto. É uma empresa que dificilmente alguém vai bater ela no médio prazo, em desenvolvimento, em tecnologia, em disrupção e tudo. É uma empresa muito boa de ter na carteira. E a nossa biqueira? Kézia, como é que tá a biqueira? Tá aí, ó. Ela mudou de nome. Se você não sabe agora, ela chama Beijinho no Ombro, tá? O mundo? Que mundo Beijinho que tem a ver com isso? O mundo tá caindo, ó. Tô nem aí, biqueira tá subindo. É o que eu disse, o Brasil não tá nem aí para as coisas, é um cachorro morto, não faz nada. E, cara, a gente faz meme, e aí vamos, a bolsa vai subir o mundo inteiro em crise, e o Brasil lá, ó. Praia, Copa do Mundo. Tá vendo? É o EWZ, é isso aí. É, pior é que é. Onde foi que eu vi? Eu não lembro aonde foi. Era alguma coisa grande, era alguém grande. Não, óbvio, era o Jornal da Globo. O Jornal da Globo citando o EWZ. Era não, era IVZ ou IW. Deu o nome errado do ticker do EWZ. E no Jornal da Globo, eu olhei aquilo, eu não acredito, cara. Não é. Eu não lembro o que eles falaram, mas não era Z, acho que eles botaram IW alguma coisa. IWB, não lembro. Botaram uma outra letra no meio do ticker e não era IWZ. Era o índice que representa o Brasil em dólar. E aí, cagaram o bagulho. Mas é isso. Esse é o começo da semana. Bitcoin, bonitinho, comprando tudo. E o que se recupera mais rápido, dólar ou euro? Quem se arrisca? Não é muito minha praia, mas acompanho, por exemplo, que eu gosto bastante o Doc, o Heraldo, e o Heraldo essa semana falou que o euro para ele vai para baixo. Que o dólar vai. Segundo ele, o euro já deixou de ser uma moeda de primeiro mundo, que o euro em si está indo para moeda de segundo padrão. Eita. Como não é minha especialidade, eu não vou opinar, cara. Só estou repassando o que ele fala. Então, o euro vai valer R$1? Aí a gente fez de ir para Disney, vamos para Paris? Vamos botar a cabeça para funcionar. Dentro da nossa humilde ignorância, vamos botar a nossa cabeça para funcionar. Para o euro desvalorizar, a Europa tem que entrar na guerra ou se ferrar com a guerra. Ela já está se ferrando de forma inicial, porque o querido lá da Rússia, ele não resolveu fechar o registro do gás ainda para a Europa. Porque já que está vindo tanta sanção para o lado dele, em 4, 5 anos nós vamos deixar de usar o gás da Rússia. Tá, mas tu acha que eu vou esperar 4, 5 anos para parar de vender gás para vocês? Então, para hoje. E fecha o registro. Ali a Europa já, não é que quebrou, mas já vai dar um ruim bem grande. As sanções que estão fazendo contra ele ainda não fez nenhuma de lá para cá. Ou fez poucas. A hora que ele começar a sancionar o resto do mundo com as coisas que o mundo depende dele, petróleo, não vendo mais petróleo para ninguém, então. Petróleo vai para as alturas. Gás, não vou exportar gás.
trigo, enfim, ele já trancou a exportação de grãos e coisa para manter para o mercado interno. Então, a Europa tem bastante a se ferrar e existe uma chance, é puramente suposição minha, tá? Na minha ignorância, de acontecer dos Estados Unidos fazerem mais ou menos o que aconteceu na Segunda Guerra. Na primeira, não foi? Que os Estados Unidos financiaram o resto e venderam armas e venderam coisas para a Europa lutar e enriqueceram. Então pode ser que os Estados Unidos recebam muito dinheiro vendendo armas, vendendo coisas para os aliados. Então, e fora o que o Gustavo falou, fora o Fed, mais hawkish também. Então, acho que eu arrisco, tem outra questão, no meu chute, que o dólar se recupera antes. Então, Estados Unidos depende só dele. A Europa aqui você tem um conglomerado de países. Que o carro-chefe, teoricamente, é a Alemanha. Se entra um maluco na Alemanha e falar assim, não, cara, eu não vou ficar mais bancando o resto da Europa, coisa do tipo, e vamos terminar com a zona do euro, vamos voltar para a nossa moeda. Então, esse risco o dólar não tem, né? Eu chuto o dólar. Eu chuto o dólar, mas antes do dólar, o Bitcoin. Mas bora lá. Ó, eu quero pôr em pauta um assunto que me foi apresentado essa semana. Eu já tinha escutado, pensado, o futuro das criptos é isso e tal, e essa semana eu tomei um susto quando eu vi o negócio. Teve uma palestra aqui em Braga, fui assistir a palestra, e eu vou trocar em miúdos, tá? Imagina a Tesla resolve fazer uma nova empresa, mas em vez de listá-la na Bolsa de Valores, ela abriu um token que vai representar a empresa no mercado financeiro. Então, esse token listado em algumas corretoras menores, e você vai fazer aquele primeiro aporte na empresa via token. Vamos supor, a empresa lança lá 4 bilhões de tokens, mas ela só põe 1,5 bilhão para vendas e fica com 2,5 no caixa. E ela tem lá, bom, então com esses tokens a gente vai se financiar, vai fazer o nosso projeto esse, e faz aquela primeira venda privada, depois faz o ITO, lança o token realmente no mercado, nas corretoras, e aí, conforme o balanço dela, se ela deu um lucro muito grande, o que ela tem como ferramenta, em vez de dividir dividendos no mercado? Seria fazer a recompra dos tokens no mercado. Então, ela fazendo a recompra dos tokens e queima deles, você valoriza o preço desse token, ele sobe. Ela precisa se capitalizar de alguma coisa mais. Então, o token começou valendo, sei lá, 1 centavo. A empresa já está com 2 anos, o token está valendo $1, e ela precisa de um dinheiro para poder tocar um novo projeto, ou crescer, fazer alguma coisa. Ela vai pegar aquela 2,5 bilhões que ela tem em caixa ainda de tokens na tesouraria, e joga de novo no mercado mais um tanto de tokens, entra o dinheiro em caixa, ela se banca, e aí ela vai, com isso ela vai mantendo aquela cotação favorável do token. Porque se a empresa for lucrativa, a tendência do token é subir. E, cara, isso me deu um baita estalo, porque eu já tinha pensado, o blockchain é o futuro, as empresas não vão mais precisar negociar em bolsa e não sei o quê. E aí que me deu o estalo, falei assim, putz, esses caras estão sendo pioneiro nesse mercado. Porque eu não sou muito conhecedor de criptos, falar ser sincero, eu investi em Bitcoin, Ethereum e Ripple, sei lá, 3, 4 anos atrás. Tem também. Não, tem mais uns 2 que eu entrei que é só mico, né? Bomb Crypto eu peguei mais 2, joguinho NFT, um já foi pro buraco, a moeda só despencou, o outro nem conseguiu sair o joguinho, Kézia. Aquele eu tive pena, cara. Um baita projeto.
O Todos joguinho os nem comprou. Não, o joguinho foi bom. O joguinho é legal e foi bom. tal, mas eles tiveram um erro de programação no contrato base deles. Passou pela auditoria. Foi auditado por uma empresa, não acharam erro. E na hora que os caras abriram o joguinho no mercado, Em horas. primeiro dia um hacker entrou e o cara limpou a conta deles. Mais de 250 mil dólares foi por espaço. Ele limpou tudo do jogo, distribuiu mais de 500 carteiras e sumiu com o dinheiro em horas. A transação foi em minutos. Os caras divulgaram a carteira que roubou, tudo mais. Foi aqui, ele distribuiu, mas depois não tem como rastrear. Mas o jogo não durou horas, ele foi lançado e horas depois ele caiu, acabou. Pois é. Então, faltou o Shiba, Dani. Anderson. Eu não sei, cara, eu fiquei impressionado com esse projeto. Não, eu fico pensando... É a primeira vez que eu vejo uma empresa real abrir um token em vez de, por exemplo, abrir uma ação em mercado. Eu já pensei bastante sobre isso, faz um tempo que eu penso, que eu, enfim, ensaio alguma coisa sobre isso e pensando e tudo mais. Por que as empresas não se listam no mercado cripto e não no mercado tradicional? Qual é a barreira? Porque é muito mais fácil. No mercado tradicional tem uma série de normas, regras e procedimentos e burocracias que podem levar 1, 2 anos analisando a empresa e colocando ela no lugar para que tu possa listar ela na bolsa, e mesmo assim tem uma série de obrigações que tu precisa cumprir por lei para poder manter essa empresa listada, como os comunicados oficiais, os relatórios, enfim, todas as burocracias da empresa. E no mercado cripto não tem tudo isso. Existiria da parte da empresa uma vontade natural de se mostrar, de se apresentar uma empresa idônea, correta, com os números abertos, enfim, para fomentar os investidores a comprarem os seus tokens. Seria mais dependendo da boa vontade do que da regra e da lei imposta pelo Estado. Mas tem um ponto nas criptos que não tem no mercado, que tem no mercado tradicional e não tem nas criptos, que é uma desvantagem para as empresas, que não tem uma regulação, num exemplo, de stop de negociação quando tem uma queda muito grande ou uma alta muito grande, o circuit break. Não tem isso nas criptos. Se a cripto tiver que cair 99% numa tacada, ela cai. Então isso acaba sendo um risco para a empresa que vai listar, que vai colocar o seu capital ali, e pode, por algum erro de contrato, por algum hacker, por alguém com muito dinheiro, simplesmente liquida, né? Ou compra tudo ou vende tudo. Uma baleia entra numa pré-venda do token na empresa, compra num preço mais baixo, aquele token valoriza, essa baleia adquire um percentual significativo da empresa, ele resolve dropar esse percentual inteiro de uma vez. Pode fazer uma queda de preço, um efeito manada, que pode levar a empresa a uma queda de 75%, 80%, não tem como saber, 90%, 99%, como já teve em vários tokens aí. Então eu enxerguei que esse risco poderia ser um dos principais, posso estar errado, que fazem as empresas não listarem a empresa como token. Pode lançar um token da empresa, mas não a empresa ser tokenizada. Porque se dá um erro, a empresa acabou. Né? Quebra, né? Enfim. Mas eu acho o mercado promissor. O Jadson colocou, vamos criar o token do... Sim, eu tenho muita vontade de botar isso adiante, mais como uma experiência, não como algo que vai ser, nossa, dual market, não, fazer um token listado de verdade, valendo dinheiro, quem quiser compra frações da dual market, e a gente definir um tanto de tokens, definir valor, eu não sei como é que faz, mas estudar isso e fazer um token da dual market, e ser também mais um case de uma empresa que se listou como token antes de listar no mercado tradicional, buscou investimento via mercado cripto, a empresa se capitalizou via mercado cripto, distribuindo tokens. Eu penso nisso, de fato, não é algo que seria feito como meme coin. Não seria meme coin da dual market, seria uma moeda mesmo, com uma razão, a empresa teria um propósito, nós teríamos um objetivo, algo a buscar com essa venda de tokens.
Mas é um projeto longo, envolve pessoas com mais conhecimento do que eu, ou eu teria que estudar muito sobre isso, eu não sei. Então ainda não botei para frente. Se alguém que está nos ouvindo domina criação de tokens e toda a burocracia e coisa que envolve, tecnologia envolvida, e quer ajudar a participar da criação do token da Dual Market, como forma de token de verdade, não de meme coin, tá? Não é para ser de zoeira, é para ser, seria a ideia é ser de verdade, para capitalizar a empresa, para a gente poder fazer novos investimentos e tudo. Entre em contato porque é um projeto que tem a ideia de sair. O que vocês acham, Dani Kézia? Eu acho legal. Por exemplo, sobre essa ideia, o que você falou sobre baleia e tudo, eu conversei muito com os caras da empresa, Homero. E aí a ideia que eles têm, por exemplo, eu investi, ponto. Se alguém mais quiser saber qual é a empresa, me manda um direct ou lá no Instagram da AWS, como está aqui embaixo, e eu respondo qual que é a empresa, dou a letra, tudo direitinho, falo um pouco mais do projeto em si, ou no próprio Telegram, o pessoal me chama no Telegram, tá? E o que eles fizeram, tomaram de cuidado, por exemplo, tem toda a abertura, como eles estão no pré-lançamento, não foi listado ainda o token só vai ser listado em setembro, então eles estão fazendo aquela fase de pré-venda do token, e que é direto na empresa. E aí, para você comprar, tem que mandar a documentação, tudo isso aqui, então você só consegue ter uma carteira por CPF, por exemplo. Entendi. Esse é o primeiro ponto. Aí eles limitaram a compra máxima em $100 mil. Então ninguém pode ter mais do que $100 mil de compra inicial. Interessante. Terceiro ponto que eles falaram para tentar evitar baleias. Eles não pretendem listar os tokens em grandes corretoras. Por exemplo, Binance. Binance pagou, entrou, não tem problema nenhum. Mas a gente não tem intenção de entrar na Binance justamente para evitar baleia. Então, se você mantiver seu token em 2 ou 3 corretoras médias ao redor do mundo, 4, por exemplo, boas corretoras pelo mundo e que você consiga ter liquidez de, sei lá, 1 milhão dia, 1,5 milhão dia, você evita as baleias porque os caras não vão se interessar em começar a comprar e etc. E tem a questão do negócio, né, da representação do negócio. Se você tem uma empresa que hoje vale 1 milhão, daqui 2 anos está valendo 10, e daqui 10 anos está valendo 100 milhões, cara, eu não vou vender aquele token. Não, buy and hold, meu. Segurar, porque teu preço de entrada é muito baixo, se você for um early adopter. O cara que pegou Bitcoin a $50, se tivesse segurado até hoje... Ah, não me fala isso, Dani, não fala. Tá aqui o saquinho de dinheiro, ó. Não, tá aqui o controlezinho. O que eu fiz com o dinheiro, mano? Não. Mas você concorda? Mas eu comprei Bitcoin a R$1.500, cara. R$1.500 em 2015. Homero, naquela época, o Bitcoin era um negocinho que você ganhava jogando e você gastava do mesmo jeito. Um prêmio de uma rifa. Não existia aquela perspectiva de ser a moeda do futuro, não sei o quê. Eu lembro que eu fui viajar, acho que para os Estados Unidos em 2017, se não me engano. Setembro, acho que era. Ethereum custava R$200, mano. Não, na hora que eu cheguei no Brasil, tinha umas capas de revista, Bitcoin, não sei o que. Eu nem sabia o que era isso. Eu falei, que coisa é essa que tem capa de revista? Mas também não fui atrás. E acabei indo atrás do Bitcoin em 2019 só. Então... eu foi o caso, eu não vou contar a história toda de novo. Quem acompanha o canal já sabe a história de várias formas, já contei diversas vezes. Mas é bem isso, eu não sabia que o Bitcoin era o que era. Eu vi que era simplesmente uma moeda e tudo, e aí tinha uma facilidade de compra, que era por uma corretora brasileira, que tu simplesmente fazia um TED de reais para essa corretora e comprava essa cripto. Eu, comprei tudo, aí eu comprei ali um pouquinho, valorizou tudo mais, mas nem dobrou de valor. Não vai muito longe, enfim. Vou vender. É ações, é um negócio que vai subir pouco, é para longo prazo. Eu não sabia nem o que era investimento de longo prazo, muito menos conceitos de buy and hold. A Steam está aceitando essa tal dessa moedinha para comprar jogo. Pode ser, liquida tudo.
É o tal do si da vida, não tem jeito. Ó, tem uma Então, pergunta o que que eu aprendi? Qual foi a lição que eu aprendi? É que o Dani falou agora. Cara, é buy and hold. Eu comprei essa tal dessa moedinha, esse tal desse Bitcoin, essa tal desse Ethereum aí. Eu comprei esse negócio. Só que agora eu não vendo. Ah, tá caindo, eu comprei a 68 mil dólares, tá 40. Não vou vender. Porque se eu vender ele voltar para 70 em, sei lá, 2 meses, eu vou ficar com a mesma dor de 2015, 2016. Então, mas aí tu tá no prejuízo de 50%, 60% dos Bitcoin. Deixa lá, eu já dei por perdido na entrada. Aí entra o maravilhoso JJ, é um cara sensacional. Essa filosofia dele, cara, mudou a minha vida. Aceita o pior cenário. Coloquei na o dinheiro no entrada. Bitcoin na entrada. Coloquei o dinheiro no Bitcoin, cara, esse dinheiro já foi. Ele já é perdido, é tipo fezinha. Entrou na lotérica, comprou o bilhetinho da Mega Sena, aquele dinheiro foi. Ganhando ou não ganhando, aquele dinheiro tá gasto. Então é isso, meu Bitcoin tá comprado. Não sei, tá lá. Eu não quero nem saber. Pode desvalorizar 90%. Eu não vou vender. Eu vendi minhas ações. As minhas ações do Brasil, daqueles micos que vocês sabem quais são, aquelas que era para 30, que era para 15, que era para 200, que era para 1.000, aquelas caíram, eu liquidei. Aquelas aceitei o prejuízo. Mas também botei tudo em bomba cripto para perder de vez. Vocês vão perder tudo. Mas aí foi consciente. Todas as ações, isso é um ponto importante que Você eu está devo quase destacar. sendo contratado pelo nono investidor, né? Como péssimos conselhos. Péssimos conselhos. Manda seu Mas currículo. aí entra. Você tem chance. Mas entra o ponto, por isso que eu não dou conselho do que eu faço. Eu dou eu mostro o que eu estou fazendo e tudo, mas eu martelo muito na cabeça de quem eu estou falando para entender o risco. Eu não vou botar ninguém na onda de vai dar certo, isso é bom. Não, eu sou mais o pessimista do que o otimista na hora de dizer alguma coisa que eu estou fazendo. Então eu digo, cara, é risco. Mas concluindo a frase, todos esses passos, esses movimentos que eu fiz, foi ciente. Estava perdendo no Brasil com essas ações desgraçadas, estava caindo, tava, perdi 65%, caiu. Tirei e botei no Bomb Cripto para quê? Cara, eu já estava perdido lá. E eu já tinha definido que aquilo era pozinho, sabe? Vai virar pó e essas empresas aí vão quebrar e eu já dei por perdido lá na entrada, então já está perdido agora. Pô, mas já está perdido com 65% de prejuízo, esse restinho aí vamos perder em outro lugar então. Aí botei para outro lugar. Ainda não perdi, tá rodando aqui. Olha que bonitinho. Tá aí. Aí depois a gente fala disso. Isso é para outra live. Então, é entender o risco. É entender o risco. E aí eu decidi que eu não vou mais me desfazer da posição. Comprei. Essas duas. Vai ficar são aí. moedas a longo prazo. Hã? Vai ficar aí. Vai ficar aqui, vai ficar aí. Então, vai ficar lá. Professor Michael Santos, vocês acreditam que o Bitcoin vai se multiplicar muito mais? Olha, eu tenho duas visões, e por incrível que pareça, são duas visões, é aquela visão que numa primeira análise parece aquela visão imbecil. Eu acho que se subir vai para cima e se cair vai para baixo, sabe? Mas é mais ou menos assim, o Bitcoin ele pode se multiplicar ainda durante um tempo, ter uma volatilidade, a volatilidade dele ainda não acalmou tanto, mas já acalmou muito em cima do que era, e eu acho que ele ainda pode subir bastante para 100k, 200k, não sei, aí é especulação total se o Bitcoin um dia vai chegar a 1 milhão, mas existe a chance, que é a que eu acho mais provável, dele estabilizar numa faixa de preço e a volatilidade dele acalmando ali e ele estabilizar. Quanto? Não sei, pode ser em 40 mil dólares, pode ser em 150 mil, pode ser em 750, não dá para saber. Mas eu acho que ele vai acalmar a volatilidade e a gente vai ter o Bitcoin durante anos numa lateralização, andando ali naquela faixa de preço de tanto a tanto, e fica ali, e aí ele se torna algo menos especulativo e mais útil como moeda, porque ele não vai se mexer muito, eu posso precificar o meu produto, o meu serviço em uma quantidade de bitcoins, e não de dólar que tu tem que parear para Bitcoin para saber quanto vale Bitcoin. Quanto é o teu serviço? É 0,0001 Bitcoin. Tá, e se o dólar, se ele subir, se o Bitcoin cair, não, ele não cai, ele está lateralizado, é esse o preço, 0,0001 Bitcoin, pronto. Então, no curto prazo, eu acho que ele ainda tem muito para subir, muito para se multiplicar. A quanto? Não tenho ideia, aí tem milhares aí de modelos e estudos que dão essas suposições, mas
O que eu enxergo como estabilidade do Bitcoin no futuro é ele ficar numa faixa de preço e parar de ser tão volátil, subir e descer tanto. O que vocês dois acham aí? Kézia. Não. Tem lógica o seu pensamento. Eu creio que torço para que pare de se mexer num valor lá pelos 100 mil, pelo menos, né? Eu acho que pela limitação do Bitcoin aí com 21 milhões de moedas que podem ser mineradas. Esse é um ponto. Esse é um 21 ponto milhões. Qual é a população mundial? A população só da China acho que é 1 bilhão e pouco, vai. Se você dividir pela população, você vai ter uma fração muito pequena de moeda. Então, eu acho que isso faz com que o Bitcoin possa ter um preço muito mais alto do que o preço que ele está tradando. E só quando ele chegar perto desse preço justo, ele vai parar de ter a oscilação de sobe 20% num dia, cai 40% no outro. Então, eu acho que ainda tem muitos anos pela frente para ele chegar nesse ponto de equilíbrio. E pelo menos essa é a minha visão de mercado do Bitcoin. Eu acredito no projeto. Eu até perguntei, por exemplo, é o que ele falou. Eu não conheço tanto assim a parte de cripto. Eu sei que tem outros bons projetos. Você me perguntar qual, não sei. Investi em Bitcoin, investi em Ethereum, nesses joguinhos NFT, em 3 joguinhos, e nessa empresa agora. Mas essa empresa é uma visão totalmente diferente do que eu tenho do Bitcoin e do que eu tenho, por exemplo, nos NFTs. Agora, a Solana, para que serve a Solana? Não faço a menor ideia. Parece que é um bom projeto, mas eu não sei para que é. Para que serve a Ada Cardano? Não sei. Eu escuto falar que é um bom projeto, mas eu também não sei. Mas projeto mãe é o Bitcoin, acho que ele é o que vai puxar o carro mesmo. Eu estava pensando, eu já fiz esse outro exercício maluco na minha cabeça. Quantas casas decimais o Bitcoin tem? São 8, né? 8. São 8. Nano, né? Então, eu acho que sim. É 8, né? Eu queria falar o nome do... Satoshi. É um chat Satoshi. Um Satoshi. Bom, em cálculo simplesão. São 8 casas depois da vírgula, mais os 21 milhões, a gente tem 2,1 trilhões de dólares de unidades. Da menor unidade possível do Bitcoin, são 2,1 trilhões delas que podem ser utilizadas. Certo? Então, se o Bitcoin valer $1, nós temos 2,1 trilhões de dólares na unidade mínima do Bitcoin, quando todo ele for minerado, correto? Então, eu botei no Google agora, quanto dinheiro tem no mundo? A soma do PIB de todos os países dá em torno de 50 trilhões de dólares. Todo o dinheiro do mundo dá 50 trilhões de dólares. Quanto que o Bitcoin teria que valer para que a menor unidade dele, para que o total dele seja 50 trilhões, a capitalização dele seja 50 trilhões? Que aí o Bitcoin equivaleria a todo o dinheiro do mundo, a toda a economia mundial. E essa conta eu não fiz ainda. Alguém aí se habilita a fazer mais rápido que eu? Eu não sei qual é a capitalização do Bitcoin agora. Procura aí, Dani. Qual é a market cap? Acho que tá, né? Qual é a market cap? Acho que é mais fácil. Ele tá em mais de 1 bi, né? 2 bi. Todo mundo aí nos comentários, aí vamos lá, quem corre primeiro. Se um Bitcoin valer $1... Não, Teodoro, eu me referi o 1 Bitcoin não a unidade inteira, e sim a menor unidade. 0,00. Se um Satoshi valer $1. Isso, um Satoshi valeu $1. Um Bitcoin eu entendo, não, aí vai valer 21 milhões. Mas a menor unidade de Bitcoin valendo $1. Essa foi a proposição que eu fiz. Market cap do Bitcoin 783 milhões. Milhões? Trilhões? Não, bilhões. Vou botar na tela. Aí, ó. Tira aqui.
Exatamente, Gustavo. Esse é o ponto que vai salvar o Bitcoin e fazer a adoção dele aumentar muito mais, aumentar o número de casas. Só que eu penso que se aumenta o número de casas, o número de zeros, né? O número de casas decimais, por que não colocar para frente? Ao invés de 21 milhões, subir para frente da vírgula. Né? Ficar com 210 bilhões, 2 trilhões e 100, sobe para o outro lado. Porque a menor unidade de Bitcoin passa a ser 1 e não 0,26 zeros e 1 no final. Market cap, aqui. Convidem o Eric para um domingão. Eric é um. Ele entende bem de cripto. Eu mandei o link do domingão no Faixa Preta. Para quem não sabe, o Faixa Preta é nosso grupo. Peraí, deixa eu voltar para cá. Para quem não sabe, o Faixa Preta é nosso grupo super especial da Dual Market. Todos os melhores alunos estão lá, os mais engajados, os mais fodões, os melhores operadores, os caras com as teorias malucas de novas criptos aí do mercado e empresas listando em criptos. As pessoas que chamavam de biqueira, agora é beijinho no ombro e tradam todos os dias na hora do game mostrando as coisas. Essas pessoas estão todas no Faixa Preta. Quer estar lá no meio delas, assim, conversar com elas no Telegram, no chat, sabe, lado a lado, para cada um, é no Faixa Preta. Então, ó, o professor Michael já disse aqui, ó, logo estarei lá. Bora, Michael, bora Faixa Preta. E quanto ao Eric, cara, é só ele vir, o link tá lá, se ele quiser virar agora aqui, só abrir e entrar. Bora. Se não, pede para ele me chamar, ou chamar o JJ, marcar direitinho, a gente bota a carinha dele na thumb, faz algo especial, ele vem como convidado. Olha que legal. Viu? Mas então, o Bitcoin daria para crescer bastante e a adoção dele se tornaria bem melhor se a menor unidade possível de Bitcoin valesse $1 ou mais. Né? Aí nós teríamos 2,1 trilhões. Do valor que ele está agora, eu não sei quanto que daria a menor unidade dele. Mas acho que tem bastante espaço para subir. E, como o Gustavo falou, tem a possibilidade de aumentar as casas decimais. Aumentando as casas, aí pronto. Mas aí as calculadoras vão se ferrar, né? Porque não vai ter número em calculadora de tanto zero depois para calcular. Vai ter que ser só no Excel. Essa aqui tá, ó. Essa aí, mas quantos zeros tá nessa aí? 9? Ou 21? Não, dá para pôr menos 20. Qualquer coisa elevada. Porque dá para pôr. Escrever em potencial. Tá, sim, mas em potencial tu não vai ter o último número lá, o finalzinho. Quanto vale porque vai ser assim, ó, por exemplo, 1,63 vezes 10 elevado a 20. Sim, tá. E tu assumiu que tudo que vem antes é zero. Sim. Tá. O problema é quando a gente tiver um hash inteiro com 24 números e não tudo zero. Não. E aí no final. Mas só vai interessar, digamos assim, os 9 primeiros, porque, por exemplo, 1,393 vezes 10 elevado a 30. Depois da nona casa, não interessa. Mas é que tá, se essa menor unidade valer $1, a última casa, a 30ª casa, importa. Porque a 30ª casa vale $1. A 29ª já é a dezena. Entendeu? Então, 3 casas são $100 já. Hã? Aí vai ser uma chave de blockchain em cada preço. Exato. De cada coisa. Por isso que eu acho que, ao invés de ir para trás da vírgula, tinha que ir para frente da vírgula. Ou deixar onde está, tá possível ainda. Bem, ou deixar onde está. Só deixando onde está já tem um espaço muito grande de crescimento. Até lá o dólar já deixou de ser a referência, quem sabe o ien. Vamos ver, né? O dólar está perto, não sei se ainda está perto, mas ele passou. Última mineração do Bitcoin está prevista para o ano de 2130. Mas é que o ponto é que vai sendo o half, cada vez metade, então vai minerando cada vez menos. Tudo bem, a entrada de moedas no mercado só se dá pelos mineradores. Né? Senão não tem entrada. Não existe criação de moeda em outro lugar que não seja pelos mineradores. Então, conforme for acontecendo o halving,
né, que vai dividindo a quantidade minerada pela metade, a tendência é menos entrada de moeda no mercado, a liquidez teoricamente diminui, e ele tem uma valorização por falta de oferta, por diminuição da oferta, né? Vejamos. Eu falo. Vocês têm que falar, vocês têm que teorizar, é para soltar, para viajar. O último Bitcoin 2130, e antes desse são 2, certo? Não. Por que não? Ué, o último Bitcoin, nós estamos atualmente em 6,25. Tá. 6,25 por bloco. E aí isso vai metade. O último Bitcoin deve ser 0,0000. Não é o último Bitcoin, é o último Satoshi, então. Tá. Tá, então... eu não conheço essa parte da mineração, se os caras conseguem... Na mineração, se minera um Bitcoin inteiro, se vai por Satoshi em Satoshi. Não, é 6,25 Bitcoin que cada minerador ganha por bloco que ele minerar. Então ele tem as transações em aberto, ele escolhe um pacote de transações, o computador escolhe, enfim, monta-se um pacote, um bloco com aquelas transações, e em cima daquelas transações ele tenta resolver o hash dela, resolver o código, o tal do código daquele bloco. Quando ele descobre aquele código, ele envia para a rede que ele descobriu o código. Com o código correto, é fácil dos outros mineradores verificarem se o código é correto, porque o difícil é descobrir, verificar é fácil. Então, todo mundo verificando e vendo que está certo, aquele bloco é validado, entra na blockchain, e aí os outros que estavam minerando continuam tentando minerar os seus blocos ou começam a minerar outros. Porque às vezes a transação está em 2 blocos, enfim, mas é muita transação. Então, esse cara que conseguiu descobrir o código, mandou para a rede validou, e o bloco foi minerado, foi solucionado, ele recebe como recompensa 6,25 bitcoins, mais as taxas das transações do bloco que ele minerou. Então, cada transação dentro do bloco pagou a sua taxa em BTC. Ele recebe aquelas taxas mais os 6,25. Aqueles 6,25 valem alguns muitos milhares de dólares. Mas ele usa boa parte daquilo para investimento, pagar luz, um monte de coisa. Sobra um bom dinheiro. Mas tu precisa de um bom poder computacional. E normalmente, se esse cara que minerou, ele faz parte de uma pool de mineração, o 6,25 é rateado para todo mundo da pool. Porque o poder computacional de toda a pool é combinado. Para todo mundo junto tentar descobrir o código mais rápido. E aí o prêmio é dividido entre todos. E as taxas também. Então cada um ganha um pouquinho. Até teve uma notícia esses dias que eu vi de um minerador que conseguiu com 1 ou 2 máquinas, uma coisa assim, minerar um bloco sozinho. Ele ganhou 6,25 bitcoins sozinho. Não. E aí o cara é coisa raríssima, porque tem que descobrir, enfim, tem toda a complexidade, mas não tem porque eu entrar nisso aqui. Mas envolve todo o poder e o cara teve a sorte, porque é literalmente tentativa e erro, é força bruta, por isso que leva tempo e precisa de poder computacional. Então, se o cara tiver a sorte de na primeira tentativa ele acertar, ele minerou sozinho, se for uma pessoa que esteja minerando sozinho e não dentro de uma pool. Então ele recebe aquele valor inteiro. E em outra análise, ele pode levar dias, horas, tentando achar o código e não conseguir. Tentando achar a sequência para solucionar o problema e não conseguir. Então fica todo mundo tentando ao mesmo tempo, uma galera dentro da mesma pool, dentro da mesma turma, todo mundo tenta junto. Tentando, eu chuto esse, cada um chuta um. Na hora que um descobre, eu descobri. Pronto, aí manda, valida, e toda aquela pool recebe o valor rateado. E aí eu contribuo com as minhas placas de vídeo, com os meus computadores, com as minhas 5, 6 máquinas que eu tenho, o outro contribui com as 8, 10 que ele tem, o outro contribui com 200, o outro contribui com 1, e aí a pool inteira fica poderosa e consegue minerar rápido os blocos. Isso não só de Bitcoin, de outras criptos também. Entendi. Aí de 4 em 4 anos, ou de não sei quantos Satoshi, tem a métrica, esse valor de 6,25 ele é dividido ao meio, que é o halving, ele cai na metade. Uhum. E aí de 6,25 nós vamos para 3,125. Aí ficamos mais uns 4 anos nesse 3,125. Depois nós vamos para 1,5, 1,5 da... 600 e pouco.
Pronto, vamos lá. 1,5625. 1,5625. Bitcoin por bloco. E aí depois de novo, 0,78. E assim vai indo, até esse Mas valor... diminui porque fica mais fácil de minerar? Não, Dá tá pra... no código do Bitcoin. A dificuldade da rede, ela é regulada conforme o poder da rede aumenta. Para sempre a dificuldade ser mais ou menos a mesma. Então, quanto mais gente minerando, mais poder computacional, mais difícil fica. Mais difícil fica. Ah, a China bloqueou o Bitcoin, não tem mais máquina minerando, o poder da rede cai muito rápido. Leva em torno de uma semana até atualizar e a dificuldade baixar junto. Então, nessa uma semana, fica muito mais difícil, as transações ficam mais lentas, porque ela ainda está difícil e tem menos poder computacional. Quando o inverso acontece, entra muita máquina na rede, o poder sobe muito, a dificuldade se mantém lá embaixo, ela demora uns dias para subir. E aí quem já está na rede consegue minerar um pouco mais fácil. Mas isso é quando tu já está especialista no negócio, entende bastante, para conseguir minerar. E essa divisão vai acontecendo, 0,39, 0,19, vou botar na tela aqui para vocês verem junto. 0,19, e aí depois 0,09 Bitcoin por bloco, e vai indo, 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 e vai indo. Olha, já estamos em decimal aqui, ó. Já 4,7, 10 a menos 5. E aí vai indo até chegar a zero. Que vai dar em 2130. Entendi. Demora. Ó, isso aqui, ó. Talvez na terça-feira eu vá fazer uma live explicando 10 segredos do Bomb Cripto que ninguém te explica. Pouco sabe. Coisas matemáticas. É os cálculos doidos de Homero. Estamos esperando, só avisar. Então, vamos olhar algum papel? Porque... Vamos, já estamos em 50 minutos batendo papo, só eu falando aqui. Vocês estão desenvolvendo um pouco, estão viajando um pouco. Vocês têm que viajar mais. Deixa eu ver as perguntas rapidinho, peraí. Tem um monte de gente falando aqui, eu não estou dando atenção para todos. Um bloco de Bitcoin minerado a cada 10 minutos, mais ou menos isso. Um pouco mais, um pouco menos, um pouco antes, um pouco depois. Em média, 10 minutos é o tempo de mineração de um bloco para o outro. Deixa eu voltar aqui. Ó, o Anderson colocou, Sandbox também tem potencial. Não conheço esse projeto, não sei dele, não sei sobre, mas vou dar uma olhadinha. Teodoro, o céu é o limite, mas eu não acredito em multiplicações extraordinárias. Mas se você olhar o SPY desde a pandemia, ele subiu absurdo. E ele já é um índice muito consolidado, então eu acredito em altas. Eu acho que no curto, médio prazo, na verdade no curto prazo não sei. No médio prazo, provavelmente alta. No longo prazo, para o Bitcoin, eu acredito em alta. E é por isso que as minhas estão lá e vão ficar lá pelo tempo que precisar. A não sei que ocorra alguma catástrofe na minha vida, alguma coisa que eu precise daquele dinheiro. Mas, do contrário, a gente rebola de outro jeito. E esse é um dos motivos que eu não vejo o Bitcoin como moeda, mas sim como um ativo mais similar ao ouro. Ele pode virar moeda, mas enfim, é um processo longo que pode levar mais de 100 anos. Tá, mas o ouro... Eu acho que a grande diferença do ouro é... Você vai levar 100 gramas de ouro na padaria para comprar pão? Não. Com Bitcoin tá aí, o Homero tem cartão, a Kézia tem cartão, eu tenho cartão, que você vai lá na hora no teu celular, transforma o Bitcoin em dólar, em euro, em real, o que for, passa o cartão, acabou, pagou. Acho que nesse ponto, ele tem uma baita vantagem para o ouro. E o Bitcoin, se for olhar de forma mais prática, ele já é moeda. Porque eu posso agora abrir inscrição para o CDM e dizer que as vendas do CDM só vão ocorrer para quem pagar em Bitcoin. Aqui, ó, abrir um restaurante que aceita Bitcoin, cara. Mas esse é o ponto, não é o aceita. Se eu disser, o CDM está abrindo e só vai entrar quem pagar em Bitcoin. Não é algo de outro mundo tu abrir uma conta na Binance, ou na Mercado Bitcoin, ou na Crypto.com, ou em qualquer uma das corretoras que existem, fazer um Pix para essa corretora, comprar Bitcoin e transferir para a carteira da Du. É a mesma coisa que um banco. Eu vou abrir uma conta num banco, eu vou colocar dinheiro dentro desse banco e transferir para outra conta. Então não é algo tão difícil eu precificar um produto meu em criptomoeda, seja Bitcoin, Ethereum ou qualquer outro, até em Bitcoin eu posso vender,
e alguém transferir para mim esse valor e eu entrego o produto. O que diferencia, no caso, no uso prático de moeda do Bitcoin atualmente, é a confiança. De tu não saber de fato se a outra parte vai entregar o produto ou não, e no sistema bancário tradicional tu tem essa segurança, até ali. Né? Porque se a segurança fosse 100%, não existiria golpe no Mercado Livre, não existiria golpe em OLX, esse monte de golpe para roubar dinheiro. Então, a confiança também é necessária no dinheiro real, no dinheiro, na moeda fiduciária e nas criptos. Então, eu posso vender meu produto, eu estou desenvolvendo uma planilha baseado numa que eu peguei de um outro canal, que eu vou citar ele depois, né? Obviamente vão dar os créditos. E eu posso vender essa planilha se eu quiser. Eu posso montar ela toda de novo, desenvolver um produto novo e vender. Como? Por doação nessa carteira. Por valor nessa carteira, 0.001 BNB nessa carteira aqui. Me manda o BNB, me manda o comprovante de transferência e eu te mando a planilha. É assim que funciona no mercado normal. Então, nesse ponto, a criptomoeda já é moeda. Já pode ser usada como. Pessoal, vão colocando papéis aí embaixo, que a Kézia quer dar uma olhada nos papéis. E Não, vão dar uma olhada. Se alguém quiser olhar algum papel, já tem alguém que pediu o BTU, né? BTU. Foi o Alex. Tem um monte de coisa aqui embaixo. Vamos ver o que o Teodoro falou. Mas se você pensar dessa forma, você pode ter carteira na Pax, que é uma cripto validada em ouro, transformar em dólar e pronto. Mas aí o Bitcoin não é moeda. O dólar continua a moeda, exatamente. Tu precisa transformar em dólar para poder usar se tu tiver a carteira na Pax. Melhor, se tiver na carteira PaxG, que é da Paxful, não é? Acho que é. Que é a cripto validada em ouro e tem que transformar em dólar. Já o Bitcoin ou outros, eu não preciso transformar em dólar. Eu posso transferir ele direto. Né? O SDT, o SDC, a gente pode ter, talvez, um uso maior para essas moedas. Para transferências e tudo mais, transferência de valor. Eu quero mandar um dinheiro para o Dani. Eu vou fazer uma remessa via banco aqui, vou pagar IOF, vou pagar spread bancário, vou pagar imposto de renda, vou pagar 15%, vou pagar um monte de coisa. Se eu mandar dolarizar e mandar para ele, em USDC, o USDT, ou Bitcoin, o Ethereum e tudo mais, eu escolho a moeda de menor taxa, mando e ele converte para o que ele quiser lá. Se quiser sacar em euro, saca. Uhum. Da mesma forma, você poderia ter Petrobras na carteira e ao ir comprar algo, transformar o seu ativo Petro em real e comprar. O que não se faz hoje por limitações de velocidade e liberação de dinheiro. Sim, mas e se eu puder usar a própria Petro para trocar por serviço? A diferença é que a Petrobras ela tem um valor indexado ao real. Uma ação de Petro vale R$17, vale R$10, vale R$5. Então eu já tenho uma limitação de preço. Eu não consigo comprar um item de R$1 com uma ação da Petrobras. Vai ter troco. E eu dou o troco em quê? Em real? Em fração de Petrobras? O Brasil não tem fracionário. Então eu não consigo. Quando o valor do ativo está ligado à moeda. O Bitcoin ele está ligado simplesmente por paridade para a gente descobrir quanto ele está valendo. Mas eu posso mandar a menor unidade de Bitcoin por algum produto. Na ação de Petro não tem como, não existe, pelo menos até onde eu sei, eu não tenho como transferir uma ação minha para o Dani. Não dá. Não posso transferir de uma carteira para outra. Tem que vender para alguém, pegar o dinheiro, sacar, mandar para o Dani, ele bota o dinheiro na corretora e compra a Petro de volta. Esse é o caminho que daria. Essa eu vou deixar para o Dani responder. O que vocês acham de operar opções de cripto? Perigoso. Eu só resumo isso. Putz, eu tenho vontade, mas não tenho capital para isso. Então, nunca tentei. DJ tentou uma vez, mas para ele é mais difícil lá, porque também tem que ser por VPN, porque nos Estados Unidos é travado, tem toda essa questão. Então, não tenho experiência para responder. O que a gente hoje opera na nossa carteira é mais a Bito, né? Ou as empresas que são mineradoras, a MicroStrategy, a Riot, algumas outras empresas de blockchain que a gente opera, mas não tenho ainda capacidade financeira para operar com criptos. 2. Eu também. Em Bito. Em Bito a gente tem feito algumas coisas, né? Só em Bito. Bito é interessante. Uhum. Bito tá interessante o papo. Tá interessante o papo com o Teodoro.
Mas você não vai ter um preço baseado em Bitcoin. Imagina o pãozinho com valor em Bitcoin. Você vai comprar um dia, vai precisar de 50 centavos de dólar. No outro dia, vai e pega um equivalente a 80. Em outro, 30. Isso é a volatilidade do Bitcoin que eu falei que no longo prazo tende a acalmar. Mas se a gente for olhar no mercado real puramente em dólar, isso ainda tem, é a tal da inflação. E Isso já existe hoje... em quem recebe o salário em Bitcoin. Exato. Na própria compra, eu vou no mercado hoje, eu vou comprar um saco de 5 quilos de arroz, ele está custando R$22. Aí eu vou na semana que vem, ele já está R$22,30. Aí eu olho, tem uma promoção, ele vai para R$19,90. É a variação, é uma oscilação normal, só que a diferença também que eu vejo é que no mercado que já está consolidado, supermercados, padarias, enfim, a economia global, ela já está adaptada a absorver essa variação pequena de preço e manter o preço dela o mesmo, embora a variação. Porque se tu for olhar na prática mesmo, o preço do pão que tu vai comprar, tu vai ter que validar no TradingView ou em algum gráfico se o preço do trigo variou e se o preço do resto da cadeia que chega até o pão variou, para tu ver se o preço do pão tá caro ou tá barato, ou se o padeiro tem que aumentar ou diminuir o preço do pão. O Anderson completou, interessante. O que o Teodoro quis dizer da precificação pura em Bitcoin. Mas quando o Bitcoin tiver uma paridade com o dólar, a ponto da pessoa entender, se eu falar para ti agora, R$50 por um pão, é muito ou é pouco? Tu sabe que aquilo é muito, porque tu já tem uma noção de precificação pela economia que tu vive, que R$50 é muito. Agora, se eu te disser um pão por 1 centavo, tu sabe que é barato, pela precificação que tu já tem. Quando o Bitcoin chegar num nível de estabilidade, de uma baixa volatilidade, onde a oscilação dele seja pequena, as pessoas já vão aprendendo que obviamente vão se criar maneiras, porque ninguém vai dizer quanto custa o pão, é 0,0000000. Não vai rolar isso. A gente sabe que vai se criar um modelo de precificação mais fácil. Mas as pessoas vão entender que 0,6010 Bitcoin por um pão, não, isso é caro, eu pago 9. Tu já memorizou, tu já entendeu que aquilo é um valor aceitável ou não. Só que, óbvio, isso vai acontecer ao longo do tempo, quando a volatilidade do Bitcoin cair. E isso pode levar 1 ano, 5 anos, 10 anos, 50 anos, 100 anos. Não dá para saber. Mas eu acredito que chegaremos nesse nível de dizer, eu quero vender minha casa. Por quanto? Por 6 Bitcoins. Tu tá louco? Essa casa vale 7. Tá, mas tu trocou para dólar? Não me interessa o dólar. Eu sei que 7 Bitcoins é o que vale. E é o que acontece, um apartamento, 350 mil, o cara olha para o apartamento, bate o olho, não, isso vale 400. Baseado em quê? Baseado na visão de economia que ele tem. Então, eu acredito que chegaremos nesse nível. Vamos continuar com o que o Teodoro falou, que está interessante. O preço do produto varia de acordo com a economia local e o Bitcoin é atrelado a algo mundial. Sim, assim como o dólar é atrelado ao dólar, tudo é atrelado ao dólar. Então, tudo vai ser atrelado ao Bitcoin. O Bitcoin vai ser atrelado ao dólar. É referência, o ouro é atrelado ao dólar, o petróleo é atrelado ao dólar, o trigo, tudo é atrelado ao dólar e é precificado. Não temos a precificação de sacos de trigo em sacos de trigo. Não, sacos de trigo em dólar. Então, ocorre essa paridade essa dupla entre um ativo e o dólar, a moeda dominante. Talvez a moeda dominante vire o Bitcoin, e aí a gente vai ter precificação de trigo em Bitcoin, de ouro em Bitcoin, de petróleo em Bitcoin, de gasolina em Bitcoin. Pronto, o Bitcoin virou referência. Não dá para saber se vai ser ou não. Vamos dizer que é difícil, né? Os países não vão aceitar facilmente. É uma evolução econômica, ou eu não estava vivo lá, eu não sei, mas quando mudou, eu lembro do meu pai dizendo que quando mudou de cruzeiro para cruzado, de cruzado para cruzado novo, de cruzado novo para não sei o quê, e aí entrou real, a conversão era uma loucura, porque dava nó na cabeça, porque tu tinha que converter de um para o outro, faz a conta, aí tu aplica desvalorização, depreciação, não sei o quê, aí tu sabe que tantos cruzados valiam tantos reais, e aí tu olha na padaria que ele está em real, mas tu enxerga o preço em cruzado, meu Deus, que loucura, eu tenho que andar com a calculadora. É a transição do ouro para o dólar, foi assim. Quando era o sistema de troca para moeda, também foi assim. 5 moedas de prata e uma de ouro por uma galinha. Também tinha conversão. Vai ter. É um período de adaptação da economia até que isso seja a regra ou o natural da economia. Tem muita coisa. Vocês estão vendo os comentários aí também, né? Dani e a Kelly estão acompanhando.
O valor do produto é em dólar e não em Bitcoin. Sim, ainda não é em Bitcoin. Eu não estou querendo dizer que já é. Estou querendo dizer que já pode ser. Mas o Bitcoin como moeda principal, nem sei se vai chegar. Como acho que foi aqui, ó, o F-Society falou. Não creio que o Bitcoin substituirá a moeda alguma em países de primeiro mundo. Ele será mais um ativo onde tem uma escassez pré-determinada. Talvez sim, talvez não. Por que não vai substituir? Por que talvez não substitua? Porque a moeda fiduciária dos países é controlada pelo Estado. O Bitcoin não. Então, tu não vai ter um Fed que vai poder emitir mais Bitcoin se a dívida do país aumentar. Simplesmente não tem. Não tem o que fazer. Não está no controle dele. Porque a moeda não é ele que emite. Então, por isso que os estados não vão querer, os desenvolvidos, porque eles mandam no dinheiro do mundo. A Rússia não vai abandonar o rublo russo por mais que ele esteja desvalorizado, para botar uma cripto. Porque a cripto eles não podem criar mais. China, Estados Unidos, a Europa, o euro, não vai trocar. Aí você está vendo o lado do governo, mas e o lado da população? Sim. Não, lá da população, a população pode simplesmente parar de adotar a moeda fiduciária. É isso. Uma economia paralela, sim. Então, sim, uma economia paralela. Outro lado, o governo não quer, mas se a população simplesmente falar assim, meu, real não vale porcaria nenhuma, eu vou começar a comprar Bitcoin, começar a negociar em Bitcoin. Pega a Venezuela, o pessoal usa mais Bitcoin do que a moeda deles. Usam criptos, porque vale mais. Uhum. Isso mesmo. Por isso que eu tô dizendo. O papo tá bom. Quando as mensagens ficam desse tamanho... Bitcoin, essa parte do Bitcoin tem muito ainda, acho que para evoluir. Cara, são 2008 para cá, são 13 anos. Mas que o negócio engrenou, que se fala, que qualquer tiozinho na rua já escutou falar em Bitcoin ou que tem uma vaga ideia, vai fazer, acho que 1 ano, sabe? É muito novo isso. Sim, nós somos os early adopters, que a gente fazendo agora, por mais que a gente ache que eu poderia ter comprado Bitcoin em 2015, não comprei, estou comprando agora, estou atrasado. Cara, a moeda tem um pouco mais de uma década. E o Bitcoin, porque se a gente pegar outras que estão nascendo e outros projetos, os dos jogos NFT que tem aí 2 anos, e agora esse que tu falou da empresa, que foi a primeira, a pioneira a fazer isso, cara, tá tudo muito no início, muito no início. Então, tudo isso que eu estou supondo é para longo prazo. Longo prazo. Longo pode ser mais de 50 anos. Não tem como eu saber. Pode ser que em 10 aconteça. Tanta coisa a gente tinha de plano para a sociedade, para a economia, ao longo de 10, 15 anos, que em 2 anos de pandemia aconteceram porque não tinha outro jeito. Tem que acontecer. Então, não dá para saber. A gente só pode supor, e nós, como pessoas, membros dessa sociedade, trabalhar para que isso aconteça. Por exemplo, eu posso oferecer os meus serviços em criptomoedas. Mas eu posso te pagar em real aqui, em moeda. Não, me paga em cripto. Por quê? Porque sim, os motivos, cada um vai ter os seus. Pode ser por ser um cara que adota tecnologia, pode ser para fugir do governo, pode ser porque quer liberdade internacional, pode ser por 1000 coisas, pode ser porque é mais fácil para trocar por moeda de joguinho. Cada um vai decidir o que quer fazer com a sua moeda, mas esse é o mercado paralelo que o Dani falou. Né? Então, não dá para ser, pois cada país tem uma economia e uma inflação. Sim, e a inflação tu sabe que é uma desvalorização do dinheiro pré-determinada ou conduzida pelo Estado. Quanto que eu vou desvalorizar a minha moeda esse ano? Por quê? Porque minha dívida fica mais barata. E dentre outros inúmeros fatores, que eu não sou economista, não vou entrar nisso. Mas a partir do momento que tu tira esse poder do Estado de inflacionar a própria moeda, de manipular a própria moeda ao seu interesse e não ter mais isso, com a população usando uma moeda paralela, isso deixa de ter sentido. Bitcoin poderá um dia se tornar moeda no dia que tivermos um mundo vivido em Star Trek, onde o planeta Terra é uma federação única com leis iguais e economias iguais em todos os territórios. Não vai, a gente provavelmente pode ter o Bitcoin como indexador e todos os países com suas próprias CBDCs. Também é outra possibilidade. Os Estados Unidos pode adotar o dólar Tether. É mais fácil para o Fed criar um dólar Tether do que criar o dólar que eles criam atualmente. Porque o Tether é vinculado ao dólar, mas é a cripto, eles podem só emitir mais. É tão fácil quanto ou mais fácil.
Mas o que o Teodoro tá falando é bem-vindo ao mundo do anticristo. É? Quem acredita na Bíblia acha que isso vai acontecer. Eu sou dessa idade. Tínhamos uma tabela de transição durante o período de tempo. É isso. Teremos provavelmente uma tabela de transição, mesmo que informal, e essa tabela de transição se chama broker da corretora, se chama gráfico do TradingView, que tu faz uma transição entre uma moeda e outra para determinado serviço. Tu vai na padaria comprar pão, o cara vai te dizer, ó, meu pão custa tantos Bitcoin. Aí tu vai lá, converte, vê quanto dá. Ah, não, tá barato, tá bom. Aí tu paga. Aí no outro dia o valor do pão dele mudou em Bitcoin, porque ele já fez a transição e ele estabeleceu o preço do dia dele naquele. E Vamos depois, tipo assim, você fala, recebe em Bitcoin já, o seu salário já é Bitcoin. Então você vai pensar assim, eu recebi, eu vou pôr, sim, 10 Bitcoins. Se eu pagar 10 centavos de Bitcoin aqui no pão, pronto, razoável. Não vai nem converter. Tu não faz a conversão. Eu recebi em Bitcoin, tu pagando em Bitcoin, pronto. E eu não vou chegar no supermercado, olhar o saco de 5 quilos do arroz e fazer a conversão pelo valor da saca em dólar, converter para real, colocar o preço de lucro, de custo da distribuição até chegar no supermercado, mais o lucro do supermercado, impostos e tudo mais, para ver se aquele valor é caro ou barato. Não, tu pega por comparação. Eu falo por experiência própria. Às vezes, assim, quando acontece da gente receber o salário em dólar, aí você vai comprar uma coisa, a pessoa fica, o dólar tá caro. Eu falo assim, não me interessa, eu recebo dólar, então tô pagando em dólar. Eu só faço a conta assim, eu recebi em dólar, tô pagando em dólar. O que interessa a cotação do dólar? É bem Entendeu? isso. Então, esse é o Bitcoin resumo. a mesma coisa. Não vai ter a comparação, não vai ter a conversão. Existe eu vejo a possibilidade de dominação do Bitcoin a longo prazo, principalmente no mercado digital. Esse vai ser o primeiro. O mercado digital vai ser o primeiro e o mercado internacional vai vir na sequência, talvez um pouco mais difícil por causa das conversões e vários governos controlando o caminho da moeda. Não rastreando, mas pedindo comprovações de origem, destino e tudo mais. Mas o mercado digital, com certeza, vai ser. Acho que vai começar por ali, até porque informalmente, na padaria, como a gente está falando, envolve uma infraestrutura que ainda não tem. Ainda não temos essa infraestrutura para poder fazer uma transação na boca do caixa em alguns segundos enquanto compro o pão. Ainda não há isso, pelo menos não em Bitcoin. Se eu for fazer em BNB, eu consigo. Em 15 segundos, menos de um minuto, a transação está feita. Mas as coisas evoluem tão rápido que você viu, por exemplo, o que aconteceu com o Pix no Brasil? Há um ano atrás. Tinha? Já? Não sei. Quanto tempo que estreou o Pix? Não, acho que tem 2 anos, eu acho, não? Mas hoje você vai, eu vou na feira, compro um coentro de R$2 e pago um Pix. Assim, ó. Qual é o seu Pix? Pagou. Cadê o dinheiro? É bem isso. O papel, a moeda mesmo, não tem. Não, e atualmente quem chega para me pagar e diz, ó, tá aqui o dinheiro. Tá aqui o dinheiro, ó. Tá aqui o dinheiro. Eu vou pegar uma coisinha que eu tenho aqui e mostrar para vocês, calma aí. Aí eu olho o dinheiro assim, eu penso, cara, eu não falo porque é um cliente que está na minha frente e eu não vou ser indelicado porque ainda na sociedade aquilo é dinheiro. Mas a vontade é dizer, cara, o que eu faço com esse papel? Eu não vou dizer que isso não serve para nada, porque eu ainda posso usar, não sei lá, para secar alguma água que caiu na mesa. Mas eu trabalho 100% do tempo. Não, mas o porquê, eu vou justificar o porquê que eu estou falando isso e não estou sendo arrogante que não gosta de dinheiro. Eu trabalho 100% do tempo em home office. Eu estou num pós-cirúrgico que eu não posso sair de casa. Quando que eu vou ir num banco depositar isso aqui? Para transformar isso aqui num dinheiro realmente útil. Porque dentro dessa casa que eu tô, isso aqui não tem utilidade nenhuma. Eu não consigo abrir a tela do computador e comprar nada com esse dinheiro sem eu ter que me deslocar de casa até algum local que aceite ele. Então, para mim, o dinheiro de papel não serve para nada. Eu vou te contar para quem serve. O iFood fala que vai pagar com dinheiro, serve? Não, né? Como é que é? Dani. Tô vendo, Dani. A coleção de dinheiro de papel. Eu vou ter uma coleção, tem uma nota de 2 aqui. Eu tenho uma moeda de 1 centavo. Eu tenho uma nota de R$1. Nossa, mas uma nota de R$1 e 2 notas de $1. Olha aqui, ó.
Essa época que você não viveu, Não, não vivi. vamos pegar aqui a nota bonitinha. Tomara que não rasgue. Não, não rasgou. Ó, aquela notinha da sorte que a gente anda na carteira, sabe? Ó, $1. essa época que você Essa não aqui é viveu, nota. aqui, ó. 100 Nossa! mil 100 mil cruzeiros. cruzados. Não, cruzeiro. Não, 100 mil É 100 cruzeiros. Ah, Aí, na transição, varinha vinha um sem cruzado. carimbinho, dizendo que era 100 cruzados. Esse daqui é anterior, ó. Uau. Corta Essa 3 é a zeros. original, ó. 100 mil cruzeiros. Cortar 3 zeros é fácil. Aí, passou para essa. Tá vendo? 100 mil cruzados. Era muito caro ficar imprimindo nota nova e precisava ser rápido, então só carimba e tá Só pronto. no carimbinho. Mas calma, que não para aí. Que legal, Só- Dani. Só organizar aqui e já continua a brincadeira aqui. Essa diversão ainda O tem. Teodoro Aqui. tá perguntando se é essa que tinha a cara do Juscelino Kubitschek. Tem. Enquanto o Tem Dani também. procura, eu quero responder uma do Teodoro. Todos nós podemos comprar todas essas moedas como forma de garantir capital, mas no Brasil, por exemplo, é proibido você colocar o preço de produto em outra moeda que não seja real. Não mais. Já até onde eu sei, já saiu a nova lei que vai permitir que os bancos trabalhem com conta em dólar e vai poder transacionar até 10 mil dólares, acho que é. Tu pode transacionar em espécie dentro do país, precificando produtos em dólar. Até onde eu entendi é isso, já pode. Mas é recente, acho que foi esse ano até. Acho que foi agora, 2022, que mudou. Aí as contas vão poder ter conta em dólar dentro do Brasil, que não podia, né? Argentina pode, Chile pode, todos podem, só o Brasil que acha que o real é a moedinha preferida e não pode ter dólar aqui dentro, é só a nossa, agora vai poder. É. Quanto o Dani procura, vamos lá, as criptomoedas, na verdade, despolitizar a economia, concordo. Como? Aí ainda tem muito debate para saber como, mas acho que sim. Romerão. Aí Ou veio. seja, só ler essa pergunta aqui, tu já Vai lá, entra. vai lá. A moeda corrente é real. Assim como nos Estados Unidos, os preços são vinculados ao dólar e podemos ter qualquer moeda na carteira fazendo conversão no momento. Sim. Mas se eu vou para a Europa, eu não vou converter o euro para dólar para comprar coisa na Europa. Eu compro em euro para euro sem converter. Mas as empresas já estão ameaçando nos Estados Unidos receber a Tesla, vai vender o carro em Bitcoin. Não é essa a ameaça? Não, eles já estavam querendo vender em Shiba. Pois é. Aí não Vai, Dani. tem dólar na conversa. É. Então ali a gente estava no cruzeiro pro cruzado. Aí aqui já é uma nota de cruzado. Aí o governo 1000. resolveu mudar. Aí entra o cruzado novo. Ah, o carimbinho Esse cara de aí. novo. Ah, Isso. Mas agora o carimbinho é carinha? triangular. É mais redondinho. É a mesma carinha, ó. É a mesma Gente, que nota. legal, Dani. E aí vai. Estamos chegando no cruzeiro. Estamos chegando no real. Agora é. Depois você me manda alguma que você tem interesse. Tem um lugar aqui perto da minha casa que vende. Eu posso olhar lá para você. Eu tenho algumas notas aqui, eu teria que achar, mas eu tenho. Essa daqui eu herdei do meu A mão. pai. Ele tinha umas notas lá e eu falei assim: ah, pai, deixa comigo. Quando ele separou da minha mãe, as notas ficaram Não estão de fácil acesso. Você falou assim, eu vou organizar assim, né? Tá, tudo comigo. Ei, pai do Dani, tô de volta suas moedas. Ele acabou de contar que é do senhor. As moedas ele levou. As notas ficaram. As notas. As notas. A Andréa falou que coleciona moedas também. Estamos discutindo tanto sobre moeda e futuro, aí o Putin fica Putin e aperta o botão e tudo foi em vão. Ele pode fazer isso. Ele pode apertar um botão, explodir uma guerra nuclear, aonde ele explode os Estados Unidos, a Europa explode ele, todo mundo explode todo mundo, o hemisfério norte sai e a gente fica com uma bacia. Porque o hemisfério sul, ninguém tem poder para nada. Ninguém quer guerra, ninguém mexeu com ninguém. Tamo paz e amor. Não, o Brasil tá assim, cara, vamos fazer meme, tá tudo bem, bora fazer meme. E continua a tecnologia dos carimbos, Verão. Oi? E continua os carimbos aqui. O Brasil gastou carimbo. Seleciona aí, vamos de novo. Olha lá.
Aí nós voltamos para a época dos cruzeiros. Vai falando o nome do cara que tá na nota. E aí, ó. E aí o carimbinho. Cruzeiros Aí, reais, nós já estamos chegando. Cruzeiros reais. Aí Vocês depois sabiam? eles já rasgaram as notas e já foram para as notas de real. Aí já não tem mais. Vocês sabiam que existe um documentário da Dual Market explicando a história do dólar e a história do real? Quem não Eu sabe vi. desse documentário e Legal. nunca viu, coloca aí nos comentários. Eu nunca vi, eu não conheço. Eu assisti, ficou muito legal. Aqui, ó, peraí. E viva a tecnologia que hoje nos permite ter 10 moedas diferentes e fazer transação de todas em questão de segundos no caso de criptos. Coisa impensada tempos atrás. Mas isso é o que iremos ter em um futuro próximo. Mas isso não significa que o preço em um país será em Bitcoin. El Salvador já diz o contrário. Poderá ser na moeda fiduciária ou digital controlada pelo país. El Salvador foi um dos casos que adotou o Bitcoin como moeda, uma das moedas do país. A moeda deles ainda segue, mas o Bitcoin é uma das moedas oficiais do país. E para eles foi muito melhor do que manter atrelado a dólar como eles estavam. Aí acabou as Bitcoin notinhas. substituindo Aí o as dólar nas notinhas já transações viraram as notinhas de internacionais. real, Homero. Aí os caras acabaram com a minha brincadeira, que aí já ficou tudo padronizado, né? Essa de real Aí, que eu tenho. Não, mas antes, né? Agora já não é mais, pô. Cadê a de um 10 reais de realzinho. plástico? Você tem? É. Tem. Tem gente que E nem a de sabe que 200? existia uma moeda de uma nota de 10 reais de plástico. E a de 200? Tem? Tem. Tem? Pô, Não, a de aí 200 sim. não. 200 não. Ah, 200 não. Essa é nova, eu não. Aqui, ó. Aí, essa eu tinha. essa. Essa aqui é de plástico. Eu tinha essa nota. Já tive essa notinha e eu guardei. E aí, num momento, eu precisei e mandei ela embora. Aí só uma observação dentro do que o Teodoro. Acho que foi o Teodoro que falou agora há pouco. Eu preciso mandar dinheiro para Portugal. Eu fecho a cotação do câmbio num dia, eu recebo aqui normalmente uns 2 dias úteis depois. Outro dia deu um aperto e falei assim, putz, e agora o que eu vou fazer? Meu, peguei de uma corretora cripto, mandei para outra, mandei pro meu cartão da CRO, fui aqui no caixa eletrônico, saquei o dinheiro em menos de 1 hora. Então, isso Aí aqui, ó. Pronto. é uma puta diferença, cara. E o Bitcoin substituindo o dólar nas transações internacionais. Cara, para quem não substituiu para grandes transações, grandes empresas, quem tem o governo e tudo na cola e precisa fazer tudo na regrinha direitinho, uma Tesla, sei lá, alguém, uma grande empresa vai fazer uma transação, ou então uma empresa brasileira exportadora de sei lá o que, de roupa, vai fazer uma venda para outro país. O pagamento não vai poder ser em cripto, porque vai ferrar na hora da contabilidade, vai dar tudo errado. Isso, concordo contigo, ainda não tem. Agora, o que o Dani falou, o que eu tinha dado exemplo antes, eu quero mandar dinheiro para o Dani, ele está na Europa, eu estou no Brasil. Cara, eu mando dinheiro para ele em menos de 1 minuto. O dinheiro está lá com ele e ele converte na corretora, bota no cartão, vai num caixa, ou nem vai no caixa, ele passa o cartão online e desconta já direto. Em menos de 15 minutos ele tem o dinheiro na mão. Homero, eu preciso de 300 euros. Eu pego na moeda que eu tiver aqui, em real, em USDT, em Bitcoin, Ethereum, no que eu quiser, transfiro para ele, ele converte e faz a transação em minutos, em menos de 1 hora, como ele mesmo disse. Isso que era só ele transferindo. Mas dá para fazer isso, já é possível fazer transação, substituir o dólar. Eu vou fazer uma transação em dólar, como eu falei, IOF, spread, 15% de imposto de renda, 2 dias úteis para transação, cheio de burocracia de dados bancários. Para abrir a conta, para poder transferir, tu precisa mandar foto de documento, declaração de imposto de renda, um monte de coisa. Cara, por cripto é um Pix e a cripto foi. Já era, acabou. Pronto, vamos ver as moedas, porque já estamos ficando tarde e tem gente que pediu lá atrás moedas. Lá atrás pediu para ver, mas tu vê que o papo não tá só em papel, hein? Tá mais em cripto. E o Teodoro tá aqui. Teodoro, vem para cá bater papo com a gente, cara. Alguns comentaristas econômicos já dizem que o Pix é o princípio da digitalização. Sim, concordo. Infelizmente. Rastreabilidade total das tuas transações, bloqueio das tuas transações, se tu te tornar uma ameaça para o Estado, como aconteceu no Canadá, com o movimento lá dos caminhoneiros e tudo. Quem estava transferindo
via banco para ajudar o movimento deles, teve as contas congeladas e não podia transferir. No Brasil já estavam fazendo bloqueio de Pix para suspeitos de não sei o que. Então, sim, o Pix é uma digitalização e é um enfraquecimento da privacidade de cada um para poder fazer as transações, porque o governo sabe tudo que tu vai fazer, te bloqueia a hora que quiser. Então, infelizmente, sim, é a digitalização. Por isso que eu tento pular para cripto. Mas vamos combinar também que a maioria das pessoas estão fazendo nada ilegal, estão pagando a padaria. R$10. Então. E é bom para o padeiro, é bom para ti, é bom para todos. Então, assim, é ruim se quiser fazer alguma coisa legal, grandes transações, sei lá, mas para quem tá vendo a vidinha normal, assim, tudo bem me rastrear, eu ia pagar o pão de todo jeito na padaria, entendeu? Pronto, vou Dani, falar. Vai documentar o sistema de segurança. Tu quer falar de papel, Kézia? A Kézia tá ansiosa para falar de papel. Gente, quem fez as perguntas eu não respondi, me perdoem. A Kézia quer ver papéis. Vamos levar em consideração quem pediu os papéis. Você tem que pôr na sua tela, tá? Porque eu tô sem teclado. Sem teclado? Não, é que eu desliguei o meu teclado perto de mim aqui para ligar minha câmera que não estava funcionando. BTU. São poucos. Peraí, se vamos ver na minha tela, eu vou ter que botar aquele trade lá do JJ bonitão. Peraí. Ô, Dani, tu pode colocar tu tem o controle do chat aí para botar na tela? Eu tenho, a Kézia tem, não, a Kézia tem o controle. Bota comentário de alguém aí enquanto eu logo na conta do JJ aqui. Então já tá na sua tela aí, ó. Vou ocultar. Mas aí não vai dar. Aí. E... o Teodoro falou, só é ruim para quem não declara o dinheiro que ganha e não quer pagar a pensão para seu cônjuge. Tem um amigo nosso bem aqui que eu falei assim, coitada dessa mulher, se ela quiser descobrir em quantos lugares você tem conta, porque é 1 milhão de contas em bancos e cartões distintos. Mas é verdade, Teodoro. Não, mas também tem o ponto de quem quer fugir, realmente pode usar isso, mas poderia utilizar o dinheiro normal. Quando não existia cripto, existia desvio de dinheiro do mesmo jeito, né? Falar, viu? Esse pessoal da teoria da conspiração tá louco. Estamos aqui planejando as coisas. Só já colocou, Homer? Já, agora sim. Bota minha tela aí. Vou colocar a sua tela. Coloquei. Dá-lhe o papel. BTU. BTU? Assim? Yes. Não. Yes. A empresa chama Piabori. B de bola. BTU. Sua tela tá pequena. Boy Energy. Então vamos colocar minha tela maior. Olha lá. No diário, vamos ver. Diário de retorno à média aqui. Dia 7 de março. Média aqui, média de 50 em 17,16. Já está retornando após o aviso. Ainda pode vir mais um pouquinho, a média subir. Enfim. No semanal, deu o setup de alta em janeiro e já deu a alta. Né? Mas já não... deu até a... Tá. Já deu. Já deu a alta. Eu ia falar que não deu a saída, mas tocou aí de volta, né? Pois é, não, acho que já deu a saída, sim. Isso. E no mensal, deu setup 2 de alta agora. Esse mês. Nesse mês de março. Já estamos no fim do mês. Foi provavelmente o mesmo do semanal. Não, o semanal daqui foi em janeiro. E foi setup 1. E no mensal está dando 2 para alta. Seria um momento interessante. O que vocês acham? Eu não entraria, mas não. É um papel a 17, 5 anos. Por que não entraria, Dani? Desenvolve aí. Setup 2 ele deu, legal.
rompeu a média, nós estamos aí no dia 20, e olha o tanto de sombra superior que já deu. Entendeu? Que foi. Porque é mensal, essa né? aqui. Também. Sim, então. Vamos ver no diário o que é essa sombra. Ele foi, bateu lá em cima, deu Foi essa setupzinho subida 13. aqui, ó. Daqui até aqui já voltou. Aqui tá a sombra do mensal. Vamos ver aqui no mensal. Olhando no mensal, eu não entraria. Também não. Eu também não. Pelo tamanho da sombra, não me sinto confortável. Próximo papel. STNE. Stone. Yes. Nossa. Um diário. Deu um gapzinho aqui. Foi. Earnings. Earnings. Aqui, earnings ontem. 17 sexta. Mas antes disso, só baixa. Nenhum sinal nos últimos dias. Semanal. Deu um setup Deu um 3 setup que foi 3. recusado. Recusado aqui, um setup 3 de retorno à média recusado. Pô, teria subido bem. E no mensal, Não tem nada. não tem nada. Então, Stone totalmente fora. Next. Spy. Spy? Spy. Esses são os do Gustavo agora. Glorioso Spy. Spy no diário, setupzinhos. 2 dias um. seguidos, setup 1. 17, 18. Aí. Semanal também. Semanal deu um setup 2 de baixa, que está consolidando. Aqui deu um 3. Aqui deu um setup 3 de retorno à média. Você acabou e retorno. de pegar. A saída dele seria aqui. Aí. No dia 24 de janeiro. Teria dado a saída. Deu um setup 2 aqui que foi recusado. Deu aqui. Esse aqui teria dado loss, o setup 2, o 3 deu certo, e aqui um setup 2 para queda, no semanal. No mensal, setup 3 de queda, setup 3 retorno à média. A média ainda não. Ainda não, mas tá vindo. Pode ser que venha, pode ser que ele lateralize a média suba, mas é um setup de encontro dos dois. Ok. Olha, eu tô numas de não fazer muita coisa. Então eu ficaria de fora. Se o Putin ficar putinho, tudo vira. Ele já tá, e ele falou, né? Ele tá assim no botãozinho vermelho. Qualquer coisa ele bate. Que é o botão do F aquele, sabe? O botãozinho vermelho do... Ele vai tocar o botão do FO e aí já era. QQQ. Diário. Setup 1. Setup 1. Setup 1, bom. Setup 2 aqui, que ainda já recusou. 2 de baixa. Sim. Semanal, setup 2 para baixa. Tá para dar stop. Tá para dar, mas ainda não, mas tá quase. Setup 1 também para baixa. Setup 3, esse 3 aqui já deu. Quem entrou, o setup 3 eu gosto bastante dele. Eu também. Aqui, saiu aqui, 18 de janeiro. Entrou dia 8 de novembro, saiu 18 de janeiro. E no mensal, setup 3 aqui, esse recusou bonito. Esse aqui, mas deu um 2 em seguida. E eles estão... Normalmente acontece isso. O setup 2 e 3, eles acontecem às vezes muito próximos um do outro. Porque o 2 acaba virando o pivô do 3. Ou melhor, o 3 acaba virando o pivô do 2. Entendi. Entendeu? Então, como o setup 3 é contra a tendência,
Ele faz o pivô, se não for o setup 2, muito provavelmente entre o 3, ou se não for o 3 respeitado, logo na tendência entra um 2. Vai entrar o 2, que se não respeitar, né? Que é E o WM? IWM no diário. Setup 1. Mesma coisa. Tudo deu setup 1. Setup 1 diário. Semanal 1 e 2, tá lateralizado. Ó, O deu um 3 que deu 3zinho foi aqui. É. E tem um deu um 3 aqui também. O 3 daqui já vai dar. Já vai dar. Vai dar saída. E no mensal, um Setup 2. que deu um stop. E mais nada aqui. Esse aí estopou no mesmo dia, né? É, mensal, Sim. né? É Esse aqui é mensal, mensal. mesmo mês. Ok. HY6. 6. Agora um número 6. Yes. Isso eu não faço a menor ideia que seja. Também não faço a menor ideia do que Foi, seja. Gustavo, é o futuro de algum. É o futuro de alguma coisa. Ah, É não. um futuro de baixa liquidez. É, nossa. Depois Olha. conta pra gente o que é. Foi o Gustavo. Depois explica o que é, Gustavo. S. Aí E vai ter um Bito? pouco mais muito. Hã? Agora Bito. Bito. Bito é a mesma coisa que olhar Bitcoin. Tem uma loja de conveniências aqui na cidade que se chama Bito. Bito Carnes e Conveniência. A única coisa é que, como ele não funciona 24 horas por dia, você Eu falei errado. O Gustavo. Assim. Eu falei errado, vim conferir no comentário. O Gustavo tinha pedido HYG e eu anotei 6. Ah, tá. Então aí é o o high G, yield. o G dela parece um 6, né? É o high yield. É high yield. Vermelhinho. Sim. Venda de vol. São os junk bonds. Então vamos, diária. Setup 3. E já tá indo pro caminho, já perdeu o bonde. Foi no diário. Perdeu uma boa de uma alta. Semanal. Deu um setup 2 ali, né? 2 e já tá dando bom. Aqui deu uma revertida, mas ainda tá. Tá valendo. Tá valendo. Deu um setup 1 aqui em 8 de novembro, que quem entrou tá gostoso, tá legal. E no mensal, tem, nossa, um zigue-zague. Tudo para baixo. Não, tem uns quantos para alto aqui. E no final... São high yields, Homerão, são os títulos daquelas empresas mais problemáticas. Então o cara fala assim, não, beleza, eu preciso de dinheiro emprestado, te pago 8% de juros. Eu te pago não sei o quê. Só que na hora que o Fed começa a falar em aumento de juros, esses títulos começam a se ferrar. Então foi o que aconteceu aí nesses últimos candles aí. A perspectiva de aumento de juros começa a abrir a boca no high yield. Ok. Agora Petro 4. Petro 4 fechou sexta-feira com, se não me engano, reversão à média. Reversão. É ela. É aí. Olha, mas é curtinha. É curtinha, não. Ó, a média está em 31,66. O papel fechou em 30,61. É bem curtinho. Sendo Brasil, não vale a pena. Não. Não compensa. Pô, você vender uma putzinha e comprar uma callzinha?
Aqui não estão pagando muito pela não, se eu te falar, viu? Não? Põe no semana. Não. Não, a barrinha azulzinha aqui não deve estar pagando muito mesmo. Não deve. Vamos ver o semanal. Não, semanal, tudo azulzinho também. Vender put, vender call, não vale a pena. Nenhum setup aqui também. O último foi o 2, deu bom. E no mensal deu setup 1 aqui, setup 1 aqui, setup 2 aqui. Quem entrou no mensal, mas isso desde novembro também. Novembro de 2020. Ah! Pós-Covid. Não. Março de 21 e aqui outubro de 21. Mas a de outubro, quem entrou, pegou bem. Pegou. Não deu saída ainda. Não. E agora, por último, o André pediu PFE. Pfizer. Pfizer tá subindo. Mensal. Ó, no diário, 2 para baixa e deu uma certa... Deu uma baixada. Aqui deu 1 de alta, 1, mas no curto aqui nada. O 2 já deu saída. 2, vamos voltar ali. Aqui? O 2 de baixo. Não, o último setup 2 de baixo já deu saída. Já deu saída. Semanal, setup 3 que já deu. Deu aqui certinho. Saiu na média, voltou. Eu entrei aí na média. Entrou aqui? Entrei. E no mensal, setup 1, setup 1, setup 2, setup 2, julho de 2021 foi o último. Setup 3 em setembro de 2021. Setup 3 deu errado. Setup 2 está dando certo. Mas isso estamos falando de gráfico mensal. Para os novatos, quando se tem uma entrada de uma estratégia no robô, dado no gráfico mensal ou no gráfico semanal, vamos botar o mensal como exemplo, as estratégias que tu vai montar é para 2, 3, 4, 6 meses à frente, porque tu está olhando o tempo gráfico mensal. Então não adianta montar uma estratégia com DTE de 40 dias olhando o gráfico mensal. E você está olhando. Não vai pegar, vai pegar um candle, né? Então, lembrando do tempo gráfico, é o tempo da estratégia que tem que montar. Olhar gráfico no mensal é estratégia de 4 meses para cima. 1 mês, 2 meses, não vale. Tem 2 candles, a não ser que o papel dê um pulo muito alto. Senão, não compensa montar uma estratégia com menos de 3, 4, 5, 6 meses. Ok. Próximo papel. Agora, Roku. Nossa. Setup 3 lá em cima. E voltou, ó, no mensal, tá? Nossa. Vamos pro diário. No diário, temos um setup 2 aqui, que já morreu. Um setup 3 aqui, que ainda é de alta, mas... acho que já morreu também. Já deve ter dado stop loss. Esse setup 2 aqui, quem entrou em janeiro, ainda tá. Tá no momento bom de venda de vol. Setup 2 de queda, venda de vol, mas aqui já voltou. Vamos ver o semanal. Setup 3, aqui, retorno à média. Já deu stop loss? Acho que já, né? Mas tem um espaço bom para ela ficar aqui. Se tiver aguentando a operação quem já entrou, dá para esperar. Ver se vem. Mas não é um de alto. Eu veria mais... seria, porque se o setup 3 se fosse de baixa, ele não ia encontrar a média. Sim, o Né? setup 3 normalmente a gente entra mais no diário que semanal e mensal.
Vamos ver no mas- mensal. Mensal é aquela coisa linda. Aqui deu um setup 1 em fevereiro. Já deu um mês. Aí avalia quem quiser entrar se já passou o bonde ou não, Pô, né? Pode vir até aqui, E- olhando tecnicamente, pode vir até 84. passou o trem bala aí, meu. Ou mais. Essa eu não entraria também. E por último, a Próximo. Nvidia. Nvidia. Nvidia tem apreço por ela. Tá esticado, hein, Diário. meu? Continua esticado. Eu tô esperando ela dar aqui, ó, a volta alta. Setup 1 de alta no dia 17. 17 foi sexta, né? Quinta. Quinta. 17, quinta-feira, setup 1. Tá todo mundo aqui, ultimamente, dando alta. Aqui, os que deram baixa, basicamente deu certo. Semanal. Setup 1 e setup 2 no mesmo candle de baixa. E no candle seguinte, setup 1 de alta. E aqui deu um 3, que deu certo. Ó, entrou aqui no dia 22 de novembro, sai aqui 24 de janeiro. E no mensal, setup 3, em dezembro, que ainda não deu, a média está aqui. Teria que dar uma voltada boa. Uhum. Voltaria para quase abril de 2021. Mas deu um setup 3 de baixa no mensal. Ok. E WYNN. Esferaju? Não. Quem pediu A foi. Ju que gosta de hotel. Cenis Prieto. Oi? Ah, o É semis. a pessoa pediu. Eu não sei se é semis ou é semis. Boa pergunta. Depois diz para mim lá no Vamos privado, chamá-lo lá de no Telegram. Pietro. Como é que é a pronúncia? Boa, Pietro. Qual é a pronúncia correta? Eu gosto de pronunciar Mas o nome é das pessoas corretamente. Prieto. É Prieto. Isso. Prieto. Pronto. Porque Vamos ver o eu Win gosto Resorts. corretamente, porque o meu é Homero, chamam de Romero, chamam de Romero, chamam de um monte de coisa, Roberto, Robson, Clayton. Então, tem que chamar direitinho o nome das pessoas. Win, no diário, deu um setup 2 aqui, que já reverteu e deu loss. Setup 1 deu muito bom. Setup 1 muito bom. Setup 3 dias depois aqui deu certo. Aqui esse 2 deu stop. No semanal, setup 2 e deu bom, dá para dizer. Setup 3 tocou aqui. Então deu certo aqui. Em 7 de fevereiro. Mas ultimamente nada. No mensal, Setup 2 que tá valendo. Oi? Não, ele falou no mensal, setup 2 que tá valendo ainda. Esse setup 2 aqui que deu agora é interessante. É interessante. E aqui. Vamos para o SNA3. CSN? Aham. Diário. Setup 1. No dia 11. E ainda não deu stop loss. No semanal. Setup 3, que já deu gain.
No mensal, setup 2 aqui, que deu loss. E ultimamente nada. Nada de novo. Ok. Isso é Mais tudo. algum papel? Não. O F-Society está perguntando, está nos perguntando, vou colocar a gente na tela. Se o Telegram sair do ar, os faixas pretas fiquem atentos ao e-mail, tá bom? Sim, fiquem atentos Isso, ao né? e-mail, fiquem atentos ao Instagram do JJ, mas ele não vai sair do ar. Eu já estou acompanhando desde o dia que eu mandei a mensagem lá no Faixa Preta. É Cozan, não é CSN, é Cozan. Desculpa. Agora a Eu gente gosto olha. tanto de CSN e fico pensando em minério de ferro que falei Agora errado. eu olho É ali. Cozan que ele quer ver. Eu vou colocar sua Agora tela aí. eu já boto ali. Mas enfim, eu estou acompanhando desde o dia que aconteceu e tudo. Eu estou acompanhando. Pronto. Eu estou acompanhando o canal do Durov, que é o dono do Telegram lá, o russo. E saiu a nota dele, não sei quem mais acompanha, quem tá vendo também, mas ele se desculpou e foi cagada do STF que mandou o e-mail pro e-mail errado. Não vou nem comentar, um monte de tiozão Foi querendo pra mexer caça com o de spam. Telegram. Não foi nem isso, cara. O Telegram, na última vez que teve, acho que foi 2018, que eles acataram um monte de coisa do STF, eles disseram, resumindo, cara, nós vamos criar um e-mail só para vocês mandarem as coisas que vocês querem. Tá aqui o e-mail, manda para esse, tá? Aí o tio Alexandre, o tio Ale, ele decidiu, vou mandar para esse aqui, e mandou para o e-mail antigo. Caiu na caixa de spam, e se perdeu no meio de 1 milhão de e-mails, eles nem viram que tinha e-mail do Brasil. Tava lá, tio Ale, Brasil, cara, apaga essas contas. Aí ele não viu, porque estava no e-mail errado, não era o e-mail que o cara cuida lá, e aí o tio Ale ficou putinho e mandou bloquear o Telegram. Aí o cara, não precisa, tá aqui, já vi, eu vou arrumar o que vocês pediram e tudo mais, só manda pro e-mail certo a próxima vez. E aí agora tá resolvido. O Alexandre lá já botou que não vai mais bloquear, que suspendeu, tá tudo bem. Então é isso. Mas a gente estamos planejando novidades pro Faixa Preta, e em breve aí vai ter novidade, vai ter coisa nova, vai ter maravilhas vindo aí. Agora uma coisa, antes da gente olhar a Cozan. Peraí. A gente tinha isso, Teodoro. É até uma sugestão válida que a gente pode levantar esse debate dentro do grupo lá do Faixa Preta. Quando a gente criou o Faixa Preta, tinha, dentro do grupo de chat, vinha cada uma das entradas do robô. Até para quem está aqui e não faz parte do Faixa Preta, ou não é aluno CDM, ou não está dentro da Dual Market, eu já introduzo a explicação. Essas entradas que eu mostro, setup 1 para baixa e tudo mais, para alta, que eu estou mostrando aqui na tela, fazem parte de um grupo que a gente tem um robô que dá sinais de acordo com esses setups. Então tem um grupo no Telegram, onde cada vez que uma seta dessas aparece no gráfico, o robô tira um print e posta no Telegram que tal ativo deu entrada naquele setup, no setup 1, 2 ou 3, naquele momento, no gráfico semanal, no diário, no mensal, qual for. E o robô monitora atualmente 800 ativos do mercado americano. A gente pegou os 800 mais líquidos, que tem liquidez em opções, e cadastramos nesse robô para poder fazer esse monitoramento. Kézia, tu precisa te retirar? Eu vou sair, gente, atender uma coisa. Tchau, todo mundo. Bem, então. Boa semana, a gente se vê amanhã. Até amanhã. Continuando. Então, a gente esse robô monitora 800 ativos do mercado americano e coloca quando eles dão setup nesse robô, nesse grupo do Telegram. O que o Teodoro sugeriu é que a gente tenha um outro grupo, nós já temos um grupo de chat, onde todo mundo conversa e tudo mais, e nesse grupo seja colocado os prints do robô, mostrando para todo mundo, para que todos os que não fazem parte, possam ver. Um minutinho. Aqui. Pronto. Olha o spoiler que eu vou dar para vocês. Este aqui é o canal do Telegram, Options Market Signals, onde tem aqui as entradas que o robô dá. Aqui é o aviso do Telegram quando o tio Ale queria bloquear tudo.
E aqui as entradas do robô. Todos os dias ele posta uma quantidade, dezenas, chega a 30, 40, já teve vezes, de prints com entradas de ativos. Tem que ter uma carteira boa para poder operar em todos. E aí tu entra num desses, ó, esse aqui foi dado no dia 18 de março, conhecido como sexta-feira passada, em YouTube, tá? No gráfico semanal, com o preço de 5,17. O que ele deu? Ele deu um setup 2 de alta. Então deu um setup 2. Na hora que deu o setup aqui, tu pode entrar. Tem o apelido robozinho frenético. Esse é o robozinho frenético, porque ele é frenético, ele não para. É 10, 20, 30 ativos por dia. Então aqui tu já viu na hora, às 10h36 da manhã, que YouTube deu entrada no setup 2 de alta no gráfico semanal. Tu já pode abrir o broker de lá e fazer a operação e entrou na hora que deu o setup. Então, aqueles que eu falo, como, ó, deu setup 3 e deu certo, deu setup 2 e deu certo, deu setup tal e deu certo. Se tu entrou na hora que deu o sinal, consegue aproveitar toda essa alta. Olha aqui nessa mesma imagem aqui embaixo, ó, deu setup 1. Quem entrou aqui, setup 1 de alta, deu certo. Ganhou, teve gain. Aqui, deu setup 2 de baixa, deu certo, deu gain. Setup 1 de baixa, deu gain. Setup 1 de baixa, deu gain. Então, setup 1 de alta, deu gain. Setup 1 de alta, deu gain também. Todos aqui que entraram tiveram gain nesse ativo. Aí a gente rola aleatoriamente e pega outro. DXCM. DXCM no gráfico semanal deu entrada no preço de 46684. O que? Setup 1 de alta. Aqui deu um setup 2 de baixa. Que não, acho que esse aqui acho que deu stop. Hã? Deu stop. Esse aqui estopou. Aqui deu um setup 2 de alta. Deu uma baita alta. Grande. Então, é isso. Este é o grupo e ele mostra aqui todos os sinais, todos os dias. Agora, ó, aqui deu o sinal no Bitcoin. Bitcoin no gráfico de 4 horas. Setup 2 de alta. E assim vai. Então, este é o robô. E aqui está o grupo dos faixas pretas. Onde tem todo o bate-papo. O pessoal do grupo colocando as coisas. Entenderam? Agora aqui. Quem quiser fazer parte disso, nos acompanhe. Acompanhem o JJ. Fiquem de olho. Vai ter novidade. Quem pegou, pegou. Bom, eu poderia ficar por mais umas 3 horas aqui conversando com vocês sobre criptos, sobre a economia, sobre os devaneios que a gente está fazendo nas últimas 2 horas de live. Mas eu tenho que me despedir porque essa live precisa ser mais curta e eu já estou enrolando 2 horas aqui batendo papo com vocês. Quem quiser continuar essa live, eu vou abrir agora um chat lá no Faixa Preta. Não sei se o Dani vai participar, que eu acho que lá na casa dele já é 8 da manhã, né? Ele vai dormir. Eu vou abrir um chat lá no Faixa Preta. 1h da manhã? 1h. Então eu vou abrir um chat lá no Faixa Preta e quem quiser bater papo, ou melhor, eu vou fazer diferente hoje. Eu vou ver quem é que vai. Vou fazer uma loucura. Deu ideia boa. Vou fazer uma loucura. Canal público da Dual Market. Vou abrir aqui para vocês verem qual é. Quem não tá, entra no site, tá na descrição aí, dualmarket.com/telegram. Tá? Vou botar aqui na tela. É este aqui, Dual Market, tá? Aqui é o canal público da Dual, onde a gente coloca um monte de coisas. Eu vou abrir um chat de vídeo, de áudio, agora. Aqui. Tá? Quem quiser, nós vamos continuar o bate-papo lá, falando, e a gente conversa pelo chat de texto e conversa por voz, quem quiser, e coloquem suas ideias, e convido o Teodoro, o F-Society, Marco Aurélio, todo mundo que está aqui, eu convido, Andréia também, eu convido aí lá no canal público para a gente bater papo por algum tempo. Vamos ficar lá mais 1 horinha, meia hora, se tiver gente, se não tiver ninguém, eu fecho e vou dormir. Beleza? Vou abrir o chat agora quando encerrar a live e eu vejo vocês lá. Dani, suas considerações. Obrigado aí. Vamos dormir. Amanhã tem que acordar cedo. Tá certo. Para quem quiser saber mais sobre esse projeto que eu comentei no começo, me manda então uma mensagem aqui ou no Instagram da AWS ou no próprio Telegram, que eu passo as coordenadas do projeto. Para aqueles que estão com capital em caixa aí, mas não tem tempo de coordenar as coisas, também convido a conhecer a AWS, que é o projeto meio do JJ para administração do patrimônio de terceiros. Obrigado, Almerão.
estamos por aí. Boa semana para todos. Beleza. Eu por aqui me despeço. Agradeço a todos pela presença. Nos vemos no domingo que vem. Nessa semana, para quem tem interesse, acho que na terça-feira eu vou fazer uma live falando deste joguinho aqui, tá? Vou explicar algumas coisas, vou mostrar essa tabelinha que eu fiz aqui, cheia de novidades, um monte de coisa para todas as contas, como configurar, como mexer, tudo bonitinho, tá? Quem tiver interesse em entender as matemáticas por trás do jogo, de nerf, de reinvestimento, de tudo, acho que terça-feira eu vou fazer uma live na hora do game sobre isso. Beleza? Nos vemos domingo que vem e na terça. Falou! Falou!